Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade à nossa aula de filosofia. Nós vamos tomar no nosso material aí do Farias Brito, lá na página 19, né, fazendo assim, primeiro, todo aquele apanhado daquela discussão que nós fizemos anteriormente, lembrando que nós estamos estudando aí, não é, a história da filosofia grega e medieval. E nós iniciamos o nosso estudo, nós iniciamos toda a nossa reflexão a partir dos períodos da filosofia grega. Vocês devem lembrar a filosofia pré-socrática, onde envolveu toda aquela discussão ali dos filósofos pré-socráticos. Depois nós fomos para um período cosmológico, onde nós já vamos introduzir aí todo o pensamento de Sócrates, né? Posteriormente a ele, os filósofos clássicos que vão se agregar a ele. Nós vimos isso a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Nos centramos no período antropológico, que é a figura de Sócrates, onde nós vimos ali o seu grande embate com os sofistas, sua grande filosofia voltada para essa questão, não é, em que os sofistas afirmavam, né, as verdades, ele vai discordar um pouco. Nós vimos isso, não é? Então a gente deu continuidade a partir aí dessa grande figura extraordinária da filosofia ocidental, que é o Sócrates. Nós fomos então para Platão, que vai tornar-se seu grande discípulo. Em Platão nós discutimos aí sobre a sua grande teoria do mundo das ideias, onde nós discutimos em nossas aulas passadas ali o mito da caverna, né? Falamos um pouco, refletimos sobre o diálogo socrático, né? E a partir daí nós vimos o período sistemático, né? Onde nós vamos introduzir aí todo o pensamento de Aristóteles, sua discussão em torno da filosofia, né? Em torno, de modo bem específico, das questões políticas, da questão da lógica. E posteriormente nós fizemos assim como um apanhado de todos esses grandes filósofos na aula anterior, não é? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo, não é? A partir de um olhar para um período da filosofia chamado de período helenístico. E no livro de vocês, a partir da página 19, nós podemos já ir encontrando algumas características que vão de fato caracterizar, né, que vão nos fazer compreender o que foi esse período chamado de período helenístico dentro da história da filosofia ocidental. Então vejamos, quando nós falamos de período helenístico, o primeiro passo é nós compreendermos de fato, né, o seu contexto histórico. Em que contexto histórico teria, no entanto, surgido o helenismo, né? Essa grande discussão filosófica, né, teria se centrado em qual período, em qual contexto histórico. Então nós vamos perceber que os aspectos históricos desse período helenístico, ele está relacionado aí entre 323 mais ou menos 331 a.C., né? O fim do Império Republicano Romano, dá-se ali entre 31 a 27 a.C., e o período imperial romano, que vai a partir de 27 até 476 depois de Cristo, né? Então, o grande contexto histórico aí, nós vamos ver. O grande expoente desse período vai ser Alexandre Magno, com a expansão da cultura grega, né? Quem não é grego é considerado bárbaro. E aí vejamos que os aspectos que vão caracterizar esse período vai ser o domínio macedônico, a partir de Alexandre o Grande, né? O espalhar a cultura grega, né? Essa cultura que vai agora ser espalhada, expandida dentro de todo esse território, né? Alguns historiadores vão dizer que esse período helenístico ele pode ser também aí considerado como o primeiro projeto de globalização, isso
tendo em vista essa expansão da cultura grega, né? Tendo aí Alexandre, né, grande, esse interesse de expandir as fronteiras do seu império. Então isso aí nós já vamos entender, né, como globalização. E a partir disso nós vamos, no entanto, né, compreendendo que Alexandre Grande, ele traz essas grandes discussões para nós em torno do que nós vamos entender, né, filosoficamente falando, que seria também esse período de fusão cultural, né? Esse período de um grande esplendor cultural, e a partir daí nós vamos entender que essa fusão de culturas, né, ela vai, no entanto, já idealizar, assim como pensou Alexandre Grande, né, chegar às fronteiras do seu império, de outras civilizações, de outros povos, né, fazendo com que eles pudessem, de fato e efetivamente, abraçar toda a cultura grega, né? Então, a fusão da cultura grega seria aí esse entendimento desse primeiro projeto de globalização, né? Então, gradativamente, nesse período também, como aspecto histórico, nós vamos ver a queda da polis, né? Aquele mundo que era centrado apenas em uma cidade, ele agora tem uma outra visão, né? O que está dizendo aí no nosso livro também, vocês podem conferir, né, conforme as leituras, no que ele vai chamar aí de uma ideia, né, de cosmopolita. A cidade agora, a polis agora, ela vai ser cosmopolita. Então vejamos aí o que é que diz no parágrafo da página 19, pessoal. Na história da filosofia, a produção filosófica do período helenístico corresponde basicamente à continuação das atividades das escolas platônicas. Que escolas foram essas que nós vimos anteriormente? A Academia, né, de Platão e o Liceu de Aristóteles, certo? Então, isso aí dirigido respectivamente pelos grandes mestres Platão e Aristóteles. E essa influência, né, das escolas filosóficas que nós veremos adiante, elas vão ter como centralidade, né, vão ter como embasamento tudo aquilo que foi produzido a partir dessas duas escolas, né, a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Então, esse período ele é muito importante, esse período helenístico, porque seria essa junção dos elementos culturais, ali do que foi produzido ali no contexto de Platão, no contexto de Aristóteles, né? E a partir disso veria aí essa grande importância desse período helenismo como de grande esplendor. Embora esse período, né, ele tem essa significância da influência da cultura grega em todo o Mediterrâneo, mas é um dos períodos da filosofia, né, que pouco se estuda, né? Então vejamos que o que vai caracterizar, na verdade, o helenismo, né, é esse processo de integração entre a cultura grega clássica e a cultura dos povos orientais conquistados, né? E isso aí se dá a partir de toda uma vertente filosófica, história filosófica, onde nós vamos perceber essa produção do período helenístico, que vai estar embasado no que eu disse anteriormente, né? Na Academia de Platão, no Liceu de Aristóteles, né? Que os seus discípulos, os seus grandes discípulos seriam aí esses dois grandes filósofos clássicos, né? Então esse período helenístico, nós vamos ver aí a crise da polis grega, como eu falei, né? O mundo grego que agora era centrado ali na cidade de Atenas, né? Agora passa a ter uma nova visão, né? Uma nova realidade, um novo contexto, né? E a partir daí nós vamos percebendo que a invasão do domínio da Grécia pelos macedônicos também vai caracterizar esse período helenístico, né? Vai ser uma época de difusão da cultura grega, né? Nós vamos ver aí a partir do governo de Alexandre o Grande quantos avanços, né, nas diversas áreas, como nós vamos compreender lá na escola de Alexandria, né? Nas questões da matemática, da física, da geometria, nas questões das ciências relacionadas
a biologia, a medicina, né? Então, o período helenístico ele coloca o fim da hegemonia ateniense e o início da hegemonia espartana, né? Outra característica, por conta da invasão, das grandes lutas, não é isso? E a Esparta é derrotada por Tebas, né? A Grécia aí com essa derrota de Esparta, ela passa por um período de enfraquecimento, né? Os macedônios eles invadem a Grécia, Felipe II e Alexandre o Grande, eles dominam todo esse território e eles implantam essa cultura chamada de cultura helenística, né, que seria essa fusão da cultura grega com os povos conquistados pelos macedônios. Após a morte de Alexandre Grande, né, divisões internas vão enfraquecer ali os macedônios, né, e eles vão entrar e aí entra em cena os romanos, que aí nós vamos chamar de helenismo romano, né? Então vejam que toda essa discussão ela se dá em torno aí desses conflitos inicialmente. Dentro dessa perspectiva, como diz aí no nosso material, na página 19, né? Nesse período, as principais escolas filosóficas que se destacam, né, e vão se influenciar o mundo ocidental da época são o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, né, e o ecletismo e o cinismo. Então vejamos que essas escolas, cada uma delas, nós veremos agora detalhadamente, elas vão trazer contextos, né, diferenciados, porque agora a Grécia não era mais aquela Grécia centrada apenas na discussão de uma polis, mas agora, né, uma Grécia que vai se expandir dentro daquilo que os gregos vão considerar, não é, variadas formas de interpretações, variadas formas de se compreender esse contexto, né, filosófico e histórico. E essas escolas elas vão ter características importantes. São as escolas do cinismo, o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, e nós temos também o ecletismo em nosso livro. Então, epicurismo e estoicismo, essas duas escolas elas dividem a filosofia em física, lógica e ética, né? Os problemas físicos, lógicos e éticos são tratados a partir dessas duas escolas. As escolas helênicas, elas visam uma concepção mais materialista da realidade, ou seja, o mundo agora é visto a partir, né, do que nós vamos chamar de cosmo. E esse cosmo, né, a cidade agora vai ser vista agora dentro de um contexto globalizado, como nós vimos anteriormente, né? O cosmo, o mundo agora não é mais só apenas ali aquele geograficamente aquela polis ateniense ou espartana, mas é o mundo. E aí esses grandes pensadores helênicos eles vão materializar essa realidade, né? A filosofia era encarada como medicina da alma, né? E por isso as escolas filosóficas, a gente vai ver que cada escola dessa vai tratar especificamente de uma realidade voltada para a questão da alma. E o que seria a alma? Para a inteligência, para aquilo que é de discussão, aquilo que é lógico, aquilo que é ético, não é? Aquilo que realmente está dentro do contexto real de cada ser humano. E aí nós vamos ver a primeira delas, vai ser chamada de epicurismo, né? O grande expoente dessa escola vai ser o Epicuro, né? Ela pode ser chamada também de escola hedonista, como nós vimos aí, não é? De hedonismo, né? Também defende o prazer, né? Mas não diferencia os tipos de prazeres, certo? Então, essa escola chamada de epicurismo, né, ela está voltada para a satisfação do prazer, satisfazer os prazeres. Só que não aqueles prazeres, né, como fama, riqueza, glória, status social, né? Mas aí seria um prazer voltado para o que nós vamos chamar de ataraxia. O que seria isso, professor? Seria a tranquilidade da alma, né? A paz pessoal. Então, o prazer seria em você contemplar, né, a si mesmo, trazer essa paz interior, né? Essa paz
que somente você é capaz de sentir, certo? Então, e aí esses prazeres aí, né, são voltados para a vida simples, com moderação, né? Então não são prazeres carnais, né? Mas são prazeres aí voltados mais para a questão da interiorização, daquilo que está realmente dentro do ser humano, na sua interioridade, né? E a partir disso a gente vai compreendendo que, né, esses prazeres aí voltados, né, para os prazeres, né, digamos assim, os prazeres carnais, né, eles não são o centro aí dessa escola, né, dessa grande filosofia epicurista, mas o prazer que está na interioridade, né, esse desejo do equilíbrio pessoal, né, dessa sensação interior, do equilíbrio sobre aqueles prazeres que me trazem tranquilidade, né? Então, aí essa escola ela vai admitir mulheres e escravos, né? O que nós vamos perceber que as sensações, as emoções são fonte de conhecimento, por isso que requer, através dessas emoções, né, dessas sensações, essa ataraxia, que seria essa tranquilidade da alma, você ter controle, né, em relação a você mesmo, a sua interioridade. Os conceitos aí são as representações dos objetos percebidos na mente, ou seja, através da mente nós somos capazes, né, de nos manter equilibrados, né, de nos manter dentro de um certo equilíbrio. E a partir disso nós vamos aí perceber, né, que o epicurismo seria esse caminho ético, né? O que seria essa ética epicurista? Voltada para a busca do prazer, né? Chamada de aponia. O que seria essa aponia? O prazer é a ausência de dor, né? A ausência de dor em todos os sentidos, não só na dor carnal, vai dizer Epicuro, né? Mas na dor, sobretudo, espiritual, na dor da alma, né? Que muitas vezes a gente tem essa dor, que seriam os nossos conflitos internos, e aí ela vai, o epicurismo, a ética epicurista seria isso, né? Trazer essa tranquilidade, né? O prazer é a ausência da inquietação, e aí essa ataraxia seria essa tranquilidade, né, das nossas inquietações, suportar a dor, o medo e o sofrimento. Tudo isso é ética epicurista, porque a partir dessa ética nós vamos entendendo aí o que é paz pessoal, aquilo que está dentro de nós, né? Olha o que é que diz Epicuro: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco, né? Então vejam que essa escola ela busca, na verdade, né, essa interioridade, né, dentro do próprio ser. E aí 3 coisas para ser feliz, segundo os epicuristas. Primeiro, a liberdade, né? Essa liberdade, a consciência de liberdade. Depois, a amizade e tempo para meditar. Vejam aí, 3 elementos importantes na ética epicurista para ser feliz: a liberdade, a amizade e o tempo para meditar. Então, a filosofia epicurista ela busca libertar o homem dos temores da vida, né? Da morte e do além-túmulo, né? Então busca libertar o homem desses temores de viver, os temores da morte, esse temor depois do túmulo, né? Então olha o que é que diz Epicuro: a morte é mais temível, é o mais temível dos males, e para nós um nada, né? Enquanto nós existimos, não existirá ela, e quando ela chegar, nada mais seremos. Desse modo, a morte não toca nem os vivos e nem os mortos, né? Então vejamos que é toda uma questão de interiorização, né? De busca interior, é o que Epicuro vai colocar. Depois disso, nós vamos para uma outra escola chamada de estoicismo. O que seria essa escola, né? Seria a obediência à lei natural. Ela é fundada por Zenão de Cício, né? E ele fala
do homem e de alguns deveres do homem, né? O homem deve desprezar os prazeres, olha aí, já entra em contradição lá com o epicurismo, né? O homem deve viver indiferente aos problemas da vida, né? Tem que viver de forma natural, né? Voltar-se à sabedoria sobre a ordem do cosmo, né? Voltar à sua sabedoria sobre a ordem do cosmos, sobre a questão do universal, do mundo, não é? O homem não pertence a lugar algum, mas ao cosmo, ou seja, ele tem que sentir, né, essa relação com o universal, com o cosmo. Aqui seria assim, o homem ter consciência de que ele é um ser dentro do universo, né? E tem que dar razão para isso, e tem que dar sentido para isso. Então o Zenão, ele vai a partir aí desse estoicismo, né? A filosofia, segundo ele, ela pode ser comparada a uma árvore, né? Seria física a sua raiz, o tronco seria a sua lógica e a ética seria os seus frutos, né? Então vejamos que o estoicismo trata de um homem que vai ter essa noção, que vai ter que compreender essa sabedoria para ele dizer, não, eu não estou aqui, eu agora estou só em Atenas, né? Como assim pensavam os gregos, mas eu agora faço parte de um contexto, de um cosmo, né? Eu faço parte de toda uma dimensão universal, né? Então a boa ação, ela se realiza de acordo com a natureza, e essa natureza, segundo os estoicistas e Zenão sobretudo, ela está relacionada ao que nós vamos chamar de universal. E o que seria esse universal? Viver de acordo com a razão e bem. Viver de acordo com a razão e o bem seria esse universal, a partir de Zenão, a partir de sua escola chamada de estoicismo. Continuando, os estoicistas, eles dizem que o mundo é concebido como um todo orgânico, dirigido por uma razão universal. Essa razão universal chamada Deus, que seria esse princípio ativo que move a matéria, né? Aqui numa concepção de uma lei sobrenatural, de algo que transcende, né? Que alguns chamam Deus, outros vão chamar de força criadora, de luz norteadora, né? Então, a racionalidade do mundo encontra-se fundada numa inteligência que perpassa todas as coisas. O universo, segundo aí os estoicos, é governado por um logos divino. O que é esse logos divino, professor? Seria essa lei natural, esse saber natural, capaz de governar todo o cosmos, todo o universo. E aí nós vamos tratar também de um chamado ceticismo, né? O que seria esse ceticismo? Vejamos que os céticos, né, a partir do seu grande expoente chamado Pirro de Élida, né, nós estamos aí na página, no nosso livro, na página 20, né? Esse Pirro teria sido um grande companheiro de Alexandre. E por onde Alexandre viajava, Pirro estava ao seu lado, né? E aí ele teria, a partir dessas viagens com Alexandre o Grande, ele teria visto muitas culturas, muitos hábitos, povos de diferentes formas de pensar, de agir, de se comportar. E aí ele começa a dizer, né, que não há saber, né, que não tenha espaço para a dúvida, né? Não dá para saber o que seja certo ou errado, o justo ou injusto, vai dizer o Pirro. Porque ele vai dizer, o que é verdade para nós aqui em Atenas, né, pode ser mentira em Esparta, né? O que pode ser verdade para os macedônicos podem ser mentira, né, para os árabes. Então vejam que essa discussão feita em torno do ceticismo, a partir de Pirro, é onde vem que nada deve ser concluso como verdade absoluta, né? Nada pode ser
certo ou errado, justo ou injusto, né? Porque cada um vai tirar as conclusões e vai duvidar do que seja certo para uns, errado para outros, justo para uns, injusto para outros. Então, muitas culturas, né, vários costumes, conceitos diferentes, né, vão levar Pirro a afirmar isso, né? Não formar opinião de nada seria aí a filosofia do ceticismo. Não formar opinião sobre nada, né? Não afirmar nada como de fato verdadeiro, mas duvidar, né? Ou criar toda essa discussão de opiniões, né? Não opiniões acabadas, mas opiniões que se devem ser construídas, né? A partir dessa grande visão aí de Pirro. Então, 3 fases importantíssimas do ceticismo: o ceticismo antigo, né? O ceticismo acadêmico e o novo ceticismo, que estão aí dentro desses contextos gregos. Qual seria a atitude cética? Pirro, que é o primeiro filósofo cético, é apresentado nos escritos de Timon, né? Os céticos não acreditam em um critério universal de verdade. Eu terminei de dizer isso, né? Eles duvidam de tudo, porque eles disseram que não se deve formar opinião de nada, né? Mas se deve analisar, duvidar e questionar aquilo que já é tido como verdade universal, né? Porque a verdade, ele vai dizer que nas verdades vai existir aquilo que é infalível, né? O que é verdade para mim pode não ser verdade para você, né? Existe uma imprecisão do pensamento racional e dos sentidos, né? Pois ambos oferecem sensações variadas, opiniões múltiplas e contradições, né? Então vejamos que o ceticismo, né, como nós temos aí no nosso livro, seria, no entanto, né, essa grande discussão filosófica em torno, né, do que vai significar investigação, procura, né? Os céticos eles querem, na verdade, né, mais precisamente, que a sabedoria não consiste no conhecimento da verdade, mas sua procura, né? Está sempre em procura, né? De fato, o ceticismo, está dizendo no nosso livro, ele sustenta que o homem não pode conhecer a verdade, mas somente procurá-la, né? Então, é dever do homem sempre procurar essa verdade, sempre estar em busca dessa verdade, né? Conhecer a verdade compete a Deus, os céticos vão dizer, né? Investigá-la aos homens, se existe ou não existe, né? Existe, pois, 2 espécies de sabedoria, uma divina, né? E a outra que consiste na investigação da verdade. Antes de Platão e Aristóteles já desenvolverem na Grécia uma orientação filosófica essencialmente cética, o famoso movimento dos sofistas, né? Os sofistas diziam que já tinham verdades absolutas, né? Eles revigoram e se difundem largamente durante o período helenístico, principalmente depois que tornou a doutrina oficial da escola de Platão lá na academia, certo? Então, vejamos que o ceticismo, né, faz já aí uma relação muito grande com as escolas, com a academia de Platão e com o pensamento dos sofistas. Depois nós temos o ecletismo. O que seria o ecletismo? Né? O ecletismo, na visão aí dos filósofos, né, teria como grande expoente um filósofo romano chamado Cícero. Vejamos que aqui já é mais voltado para o helenismo mesmo romano. Essa corrente filosófica, ela está sempre à procura da verdade, que não se esgota, a investigação, buscar, né? Sempre buscar a verdade que não se esgota, né? A grande influência aí dos pensadores filosóficos no Brasil, né? Essa corrente de pensamento chamada de ecletismo vai ter uma influência muito grande nos filósofos brasileiros e, de modo particular, os aspectos das doutrinas filosóficas de Platão, Aristóteles, Epicuro e Zenão, né? E, posteriormente a isso, a gente vai ver que o ecletismo ele é o oposto do ceticismo, né? Enquanto o ceticismo vai dizer que não existe verdade, tudo é dúvida, os ecléticos vai dizer
que a verdade, a procura dessa verdade, ela não se esgota, mas propõe sempre buscar, né? Sempre buscar. Então aí eles afirmam que existe e a gente tem que buscar essa verdade, né? Então a verdade não se limita a um sistema filosófico, dizem os ecléticos, né? Deve ser completamente completada por elementos das diversas escolas, né? Para se alcançar uma compreensão adequada das coisas, não se deve privilegiar apenas um filósofo, vejam, né? Mas o que há de melhor em cada um deles. Por isso que aí há essa junção de pensamentos aí para os pensadores do ecletismo, né? Platão, Aristóteles, Epicuro, Zenão, certo? Então, a partir dessa grande escola, nós vamos ver que a busca da verdade, ela deve ser constante. Nós temos essa outra escola chamada de cinismo. Essa aqui certamente vocês já ouviram falar muito sobre ela, né? O cinismo está relacionado a Diógenes de Sinope, né? Aquele homem simples que vivia nu, né? Morava num barril, né? Gostava sempre de estar com os cães, por isso o nome cinismo significa cão. Alguns chamavam Diógenes o cão, né? E Diógenes, ele vai ter uma vida simples, né? Assim como os cínicos defendem isso, né? Uma vida simples. Eles desprezavam todo e qualquer forma de convenções sociais, ou seja, eles defendiam a vida natural, viver sem convenção, sem acordo social, mas viver livremente, né? Alguns estudiosos vão dizer que Diógenes, né, ele vivia nesse barril em Atenas, né, e ali, quando ele tinha vontade de fazer alguma necessidade, né, alguma necessidade, digamos assim, de alguma necessidade básica, não é, fisiológica, né? Ele não estava perguntando onde estava, né? Se ele sentia vontade de fazer xixi, ele fazia, né? Onde quer que ele estava, no meio da cidade, não é? Se ele sentisse vontade, por exemplo, de se masturbar, ele se masturbava, assim, no centro mesmo, né? Naquele espaço que para ele era natural, né? As pessoas verem, certo? Então era essa vida totalmente na simplicidade, na natureza, né? Sem se importar com o que diziam, né? Então a história vai dizer que houve um momento que ele se encontrou com Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande esteve lá, foi até onde estava esse grande pensador Diógenes, né? E ao chegar lá, ele disse: "Você é Diógenes?" Ele disse: "Sim, sou", né? Sabe quem eu sou? Sou Alexandre Grande, né? Eu posso fazer alguma coisa por você? Me peça qualquer coisa que eu lhe afirmo que eu lhe dou, né? Eu tenho poder para isso, você sabe, né? Ele disse: a única coisa que eu gostaria que o Senhor me desse era sair da frente do meu sol, né? Então vejamos que era um homem que vivia basicamente dessa vida simples, por isso o cinismo aqui não é o cinismo, não é, das coisas como nós entendemos, mas um cinismo voltado para esse desprezo do que é material e viver na simplicidade, na naturalidade. E aí há quem se afirme que Alexandre Grande, depois desse encontro, né, com Diógenes, ele disse assim: se eu não fosse Alexandre, eu seria Diógenes. Então o cinismo vai contribuir muito, né, como escola filosófica dentro dessa discussão. Nós vemos aí na página 21, né? É a última das escolas no nosso material, né? Então o objetivo é apresentar um caminho para a felicidade. O ideal cínico é a austeridade, a busca do essencial, vida simples, né? Repudiava os prazeres, fontes de desestabilização do ser humano, né? Então aquilo que era materializado, aquilo que traz ganância, né? Não era aí a filosofia defendida por Diógenes e tantos outros cínicos, né? Mas a simplicidade, né? Viver a vida simples, né? E a partir dessa vida simples buscar de fato, não é?
esse controle, né, da sua essência, né, como já dizia Sócrates anteriormente, a busca da essência. Então, dizem que Diógenes andava dia e noite, né, com uma lâmpada em suas mãos e perguntava o que ele estava procurando. Ele dizia que estava à procura de um homem honesto. Né? O que seria esse homem honesto? Esse homem que dentro de si encontrava, dentro de sua essência, né, o sentido para a verdadeira felicidade, o caminho da verdadeira felicidade. E ele encontrou vivendo aí na vida mais simples que a gente pode ver. Então os cínicos, né, esse grupo iniciado por Antítenes, né, antes mesmo de Diógenes, mas quem se destaca mesmo aí é Diógenes, né, pregava que o único caminho para a felicidade era viver com simplicidade e ser virtuoso. O virtuoso foi o que nós vimos anteriormente, buscar aquilo que está dentro, na essência, né? E descobrir essa essência e ser feliz, né? Não importa o estilo que você escolheu sua felicidade, a forma que você aderiu a essa felicidade, o importante é você ser feliz. Não importa se você está nu, se mora num barril, se vive cercado de cães, se anda de dia com um candeeiro aceso, né? O importante é ser feliz, vai dizer aí os cínicos. Né? Diógenes, que fazia parte desse grupo, passou a viver como um cachorro, demonstrando enorme desprezo pela riqueza, né? Porque ele dizia que tinha a maior das riquezas, que era a riqueza interior. Ele era feliz do seu jeito, né? Foi assim que esse grupo foi chamado de cínicos, pois vem do grego e significa como um cachorro, né? Então, a partir daí, a gente vai ver que essa grande escola filosófica, ela vai contribuir muito para o que nós vamos entender hoje, chamado de, né, busca da interioridade, né? Desprezo pelo material, mas busca do essencial, que é a felicidade interna, né? As nossas escolhas, os nossos caminhos, mediante a nossa busca de consciência interior, assim como fez Diógenes. E aí, o que é que para terminar aí, olha o que é que diz o finalzinho, né, do nosso texto, acima da gravura do Diógenes, na página 21, diz assim: Diógenes também não tinha apreço pela diferença entre grego e estrangeiro, né? Quando lhe perguntaram qual era a sua cidadania, ele respondia, o que é característica do período helenístico, ele respondia: sou cosmopolita, minha cidade é o mundo, eu sou o homem do mundo, né? Então, palavra grega que significa cidadão do mundo, né? A minha cidadania é o mundo, onde quer que eu esteja, né? Eu sou cidadão e preciso tomar consciência disso dentro dessa visão cosmopolita, né? Então, há muitas histórias e acontecimentos de sabedoria e humor na vida desse filósofo, que tornaram uma figura importantíssima da história da filosofia, né? Conta-se, por exemplo, que ele morava em um barril, como eu já disse, e certa vez Alexandre Magno decidiu visitá-lo, né? De pé em frente à sua casa, que era o barril. Alexandre vai perguntar se havia algo que ele pudesse fazer por ele como imperador, né? Fazer um benefício a ele como filósofo. Diógenes respondeu prontamente: sim, pode sair da frente do meu sol, como eu disse, né? Diz a lenda que Alexandre, impressionado com o desprezo do filósofo pelos bens materiais, e ele vai certamente perceber que isso era algo, não é, extraordinário para ele como rei, né? A questão dos bens materiais. Ele comentou: se não fosse Alexandre, ele seria Diógenes. Tá certo, pessoal? Então a gente conclui essa aula. Leiam muito sobre as escolas, sobre o período helenista, né? Porque é muito importante para a compreensão de vocês, tá bom? Até a próxima. Fiquem com Deus.